Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui novamente. Nesse vídeo nós vamos finalizar a criação de nosso servidor HTTP, provendo a ele o suporte aos demais tipos de arquivo necessários para a renderização completa de uma página web. Para demonstrar as capacidades de nosso servidor HTTP, após essas novas implementações, nós iremos hospedar nele o template de loja virtual que criei usando o Bootstrap 5, contendo mais de 25 páginas. Aí no card acima você pode assistir ao vídeo em que ensino a fazer esse template. Depois dessa demonstração, nós iremos evoluir ainda mais nosso servidor HTTP, incluindo nele a capacidade de gerar páginas dinâmicas, acessando fontes de dados e processando dados de formulários. Gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a todos os inscritos no canal pela confiança em meu trabalho. Fica aqui o meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, junte-se a nós. Todas as semanas tem vídeos novos por aqui, e esses vídeos são sempre planejados para valorizar o tempo que você passa aqui no canal. Bem, temos muito trabalho pela frente, portanto, vamos começar. Estou aqui no Visual Studio Code com o projeto aberto no ponto em que paramos na última aula. Apesar de nosso servidor HTTP já ser capaz de fornecer conteúdo HTML de acordo com as requisições feitas pelos navegadores do usuário, nós sabemos que nem só de HTML vive uma página web. Uma página também contém referências para imagens, arquivos CSS, arquivos JavaScript, entre outros. Portanto, nós vamos mudar isso agora. Antes disso, vamos conhecer os tipos de arquivos que um navegador web costuma solicitar a um servidor HTTP. Essa página mostra os tipos de arquivos que um navegador pode solicitar para renderizar uma página. São dezenas de tipos, mas temos alguns que são mais comuns. Na ordem da listagem, além do tipo HTML, que nosso servidor já suporta, nós temos aqui o tipo CSS, descendo aqui mais um pouco. Para imagens, nós temos os tipos GIF, ICO, JPEG, JPG. Aqui embaixo a gente tem o tipo PNG. E mais abaixo a gente tem os tipos SVG e WebP. Além de imagens, o navegador também pode solicitar fontes de letra para o servidor web. Aqui nós temos o formato UOF e o UOF2, que são dois formatos bastante comuns para fontes de letra. E subindo aqui, nós temos o formato JS, que é para conteúdo JavaScript. Aqui na tabela eu vejo qual é a extensão do arquivo solicitado, o tipo dele, o nome comum, e aqui qual é o tipo MIME que eu devo retornar na resposta HTTP. Veja que para arquivos do tipo HTML e HTML, o tipo MIME que deve ser retornado é text/HTML, como nós já estamos fazendo. A princípio, nós vamos programar nosso servidor HTTP para que ele ofereça suporte a esses tipos de arquivo que eu mencionei, mas nada nos impediria de oferecer suporte aos demais arquivos também. Você vai ver que oferecer esse suporte é algo relativamente simples. Vamos voltar ao VS Code para implementar isso. Vamos começar criando uma lista que relaciona extensões de arquivo com os tipos MIME que queremos suportar. Para isso eu vou usar uma lista do tipo Sorted List do C#, em que cada elemento consiste em um par chave-valor, sendo que esse tipo de lista tem o diferencial dos itens serem mantidos em ordem alfabética pelas chaves, agilizando as buscas realizadas na lista. Vamos então criar uma propriedade para armazenar os tipos MIME que vamos suportar. Aqui em cima, logo abaixo de HTML exemplo, vou fazer a nossa nova propriedade. Aí está a nossa lista do tipo Sorted List. Veja que a chave vai ser do tipo string e o valor relacionado a essa chave também vai ser do tipo string, uma vez que a chave vai ser a extensão do arquivo e o valor vai ser o tipo MIME em questão. Agora nós vamos criar um método para popular essa lista com os tipos MIME que nós vamos suportar. Vamos então ao final aqui. Vou dar um Enter aqui. Veja que eu retraí todos os métodos aqui só para facilitar a navegação. Eu vou criar aqui então o método que vai popular a lista de tipos MIME. Aí está, instanciei a nossa lista e adicionei todos os elementos referentes aos tipos MIME que nós iremos suportar. Se você quiser adicionar suporte a mais tipos MIME, basta simplesmente adicioná-los a essa lista. Para nossos propósitos, esses tipos são mais do que suficiente. Vamos adicionar uma chamada para esse método no construtor. Vou subir aqui um pouco, e aqui no construtor nós vamos colocar uma chamada. Agora nós temos que capturar a extensão do recurso solicitado para verificar se ele é suportado pelo nosso servidor HTTP. Antes disso, vamos criar um método que vai nos auxiliar nessa questão. É um método que vai devolver o caminho físico do recurso solicitado, ou seja,
o caminho desse arquivo no servidor. Assim a gente consegue pegar a extensão dele de forma mais segura. Vou fazer o código rapidamente e explico em seguida. Vou retrair aqui o método construtor novamente, vou descer e retrair esse método também. E aqui embaixo eu vou fazer o novo método. Aí está o nosso método, ele é bem simples. Eu pego o diretório que contém os arquivos HTML, onde eu estou armazenando aqui os meus arquivos HTML, mais o arquivo substituindo a barra pela contrabarra. Esse diretório dos arquivos é o mesmo que está aqui nesse método, portanto eu vou copiar daqui, Ctrl C, e vou colar aqui. Vou retrair esse método aqui também. E agora nós vamos modificar o método processar_request para que ele verifique se o tipo MIME é suportado. Essa mudança é um pouco maior que as anteriores, mas não é nada complexo. Vamos lá. Eu vou subir aqui um pouco até o método processar_request e nós vamos fazer algumas modificações aqui nessa região. Eu vou começar substituindo essa linha. Agora eu não vou mais usar o método ler_arquivo. Nós já vamos ver como vai ficar o restante. Agora eu vou aqui embaixo criar um novo objeto do tipo FileInfo. Esse objeto do tipo FileInfo, na verdade, é um objeto criado a partir do endereço físico de um arquivo. Ele extrai várias propriedades desse arquivo real, desse arquivo concreto, incluindo o tamanho do arquivo em bytes, se ele existe ou não, qual é o nome dele, qual é o nome completo dele, em que diretório ele está, qual é a extensão desse arquivo, enfim, é um objeto completo para extrair informações a respeito do arquivo. Vamos continuar. O que eu estou fazendo aqui agora é o que o método ler_arquivo fazia. Eu estou verificando se esse arquivo existe. Se ele não existe, eu tenho que dar esse erro 404. Portanto, eu vou copiar esse else aqui, na verdade recortar, e colar ele aqui embaixo. Shift Alt F para acertar o código. Agora eu vou modificar essa condição aqui. Na verdade, esse teste aqui não é mais necessário, porque uma vez que eu verifiquei que o arquivo existe, eu posso retorná-lo mesmo que o conteúdo seja vazio. Portanto, eu vou substituir essa condição por uma condição relacionada ao tipo MIME. Vamos fazer aqui. Veja bem esse teste. Eu estou verificando se a minha lista de tipos MIME suportados contém a chave referente à extensão do arquivo que foi solicitado pelo navegador através dessa requisição. Em caso positivo, eu posso ler o conteúdo do arquivo e devolver para o usuário juntamente com o cabeçalho, indicando que a requisição obteve uma resposta bem-sucedida. Vamos fazer isso. Veja que aqui eu estou alimentando a variável bytesConteúdo com o conteúdo lido do arquivo. A propriedade fullName do objeto FileInfoArquivo retorna o caminho completo do arquivo. Aqui embaixo, na variável tipo MIME, eu estou guardando qual é o valor do tipo MIME referente a essa extensão. Agora, essa parte aqui, onde eu alimento os bytes do cabeçalho, vai permanecer a mesma, exceto pelo fato de que agora eu não vou retornar sempre text/html, eu vou retornar aqui o tipo MIME associado à extensão do arquivo que veio na requisição. Muito bem, esse bloco aqui vai ser usado para quando o meu servidor tem o arquivo e suporta o tipo MIME solicitado. Agora, quando ele não tem o arquivo, ele cai nesse else. E quando ele não suporta um tipo MIME? Vamos implementar isso agora. Aí está. Agora, quando o tipo MIME não for suportado, eu monto essa mensagem aqui para devolver para o usuário, erro 415, tipo de arquivo não suportado, e monto um cabeçalho com esse erro 415, passando a versão do HTTP e o tamanho desse conteúdo. Observe que para esses casos de mensagens de erro, eu sempre tenho que passar aqui text.html char7 UTF-8, da mesma forma que eu faço aqui embaixo quando a página não existe, porque o conteúdo que eu estou retornando é justamente essa mensagem aqui relacionada ao erro, que é um HTML. Vamos dar uma passada geral aqui nessa parte. Nós temos então aqui as duas variáveis que armazenam os bytes do cabeçalho e os bytes do conteúdo a ser devolvido. Aqui eu tenho um objeto do tipo FileInfo que vai pegar propriedades do arquivo relacionado ao recurso buscado. Se o arquivo existe, eu tomo essas atitudes aqui que eu já vou explicar. Se ele não existe, eu dou a mensagem de erro 404. Vamos agora aqui. Se o arquivo existe, eu verifico se o tipo dele é suportado por nosso servidor HTTP, checando aqui na coleção tipos MIME. Caso o tipo solicitado seja suportado, eu leio o arquivo buscado, guardando os bytes dele na variável bytesConteúdo. Em seguida, eu capturo aqui qual é o tipo MIME referente à extensão desse arquivo, e aí eu gero o cabeçalho
com a versão do HTTP que veio na requisição, com o tipo MIME do arquivo solicitado na requisição, com o código 200 para dizer que a resposta corresponde a uma resposta bem-sucedida, e aqui com o tamanho do conteúdo que foi lido do arquivo. Ok, o resto por enquanto permanece inalterado. Eu posso retrair de novo aqui esse método, e agora o método ler arquivo se tornou obsoleto para nós, portanto eu posso apagar esse método. Agora, para demonstrar que o nosso servidor está suportando esses novos arquivos, eu vou fazer umas modificações aqui. No meu arquivo index.html, vou colocar aqui um hr. Agora, aqui dentro de www, eu vou colar uma imagem que eu já copiei, essa imagem servidor.png, que é essa figura aqui. E aqui no index, eu vou colocar uma referência para ela. Pronto, agora eu vou colocar um arquivo CSS relacionado a essa página. Vamos primeiro criar aqui o arquivo CSS. Aqui dentro de www, eu vou adicionar um novo arquivo chamado estilos.css. E agora eu vou editar aqui rapidamente. Aqui está o arquivo CSS, é bem simples. Eu só mudo aqui a família da fonte usada na página, a cor de fundo da página vai ser esse verde claro, e aqui o alinhamento do texto que vai ser centralizado. Agora eu vou associar esse arquivo de folhas de estilo à página index.html. Eu vou aproveitar que nós temos essa imagem e vou agora colocá-la como ícone da página. Agora vamos rodar nosso servidor com Ctrl F5 e vamos ver o resultado no navegador. Eu vou colar aqui o endereço da página, localhost 8080, index, dei Enter. E aí está. Agora nosso servidor HTTP já é capaz de servir praticamente qualquer site composto por arquivos estáticos. E aí, será que agora já vale um like e a inscrição no canal? Ainda não? Tudo bem. Então vamos um pouco além. Até agora, nosso servidor HTTP só é capaz de servir páginas para o domínio localhost. E se quiséssemos que ele fosse capaz de servir páginas para qualquer domínio? Bem, para isso nós temos que fazer uso do host que veio na requisição HTTP. Nos testes que fizemos até agora, todas as requisições foram feitas a partir de localhost, porque estamos fazendo de nosso próprio computador. Mas nós veremos agora como simular o acesso a um domínio real a partir de nosso próprio computador. Vamos começar criando uma lista que vai conter o mapeamento de nomes de hosts para diretórios virtuais em nosso servidor web. Vamos criar uma propriedade para armazenar essa lista. Voltando ao Visual Studio Code, vou parar aqui o servidor, vou fechar aqui e vou esconder aqui. Agora nós vamos voltar aqui à classe servidor HTTP e vamos subir um pouco. Logo abaixo aqui da lista de tipos MIME, eu vou copiar essa lista e vou colar aqui. Eu vou ter a lista chamada diretórios hosts. Agora eu vou criar um método para popular essa lista. Vou descer aqui um pouco. Aqui embaixo eu tenho popular tipos MIME. Vou colocar logo embaixo dele. Ok, então eu tenho aqui o meu método popular diretórios hosts. Aqui eu criei a lista diretórios hosts e adicionei dois itens a essa lista. Um mapeando localhost para um determinado diretório, que eu ainda vou colocar, e outro mapeando marocchio.com para um outro diretório. Eu vou pegar aqui o diretório que eu coloquei aqui em caminho físico, vou copiar isso aqui e vou dar Ctrl V nos dois. Quando o acesso for a localhost, eu quero acessar, na verdade, uma pasta que se chama localhost, que está dentro de www. Quando for marocchio.com, eu vou acessar a pasta marocchio.com. A princípio, considere que nosso servidor HTTP está armazenando somente esses dois sites. Eu vou retrair aqui agora o método e vou chamar ele lá no construtor. Vou subir aqui e aqui no construtor. Pronto. Agora que nós temos essa lista que faz o mapeamento de nomes de domínios para diretórios do nosso servidor web, nós vamos modificar o método obter caminho físico para que ele aceite um parâmetro com o nome do host e monte o endereço físico do arquivo requisitado de acordo com o diretório mapeado para esse nome de host. Vou fazer isso aqui rapidamente e explico em seguida. Vou retrair aqui o construtor, vamos descer, aqui eu vou adicionar string host. Aqui dentro eu vou criar uma variável chamada diretório, que vai receber o seguinte. Aí está, a variável diretório vai receber o diretório relacionado ao host que chegou aqui. Na verdade, esse host, como ele pode ter dois pontos e o número da porta, como é o caso de localhost 2.8080, eu estou dividindo essa string no dois pontos e pegando a parte da esquerda, que é a primeira parte, índice 0.
a parte índice 0 vai ser o nome do host e a parte índice 1 vai ser o número da porta quando existir. Agora que eu tenho o diretório relacionado a esse host, eu vou trocar aqui para essa variável. Pronto, a modificação do método obter caminho físico arquivo está pronta. Agora observe o título aqui do arquivo no Visual Studio Code, ele está vermelho, significa que tem um erro em algum lugar. Vamos lá no método que processa o request. Subindo aqui um pouco, nós temos aqui a chamada para obter caminho físico arquivo, passando somente o recurso buscado. Mas agora eu tenho que passar aqui, além do recurso buscado, em que host que está esse recurso. Portanto, eu vou colocar aqui essa variável nome host, que é a que contém o host que veio na requisição. Se a gente testar o servidor agora, ele não vai mais encontrar os arquivos que nós buscarmos, porque os recursos que ele buscar de localhost agora deverão estar dentro da pasta localhost dentro de www. Vamos mudar isso aqui. Aqui em www, eu vou criar uma nova pasta chamada localhost para armazenar os arquivos do site localhost. Vou jogar todos esses arquivos aqui para lá. Agora eu vou duplicar essa pasta aqui, vou copiar e vou colar aqui dentro de www e vou renomear para marocchio.com. Agora eu vou só na página principal e vou trocar o título aqui para página principal em marocchio.com. E aqui vou fazer o mesmo em localhost, só para a gente saber que página é essa, de qual host que é. Vamos rodar agora o servidor e testar. Ctrl F5, vamos ao navegador. Aqui está o navegador com a página antiga carregada. Vou dar um refresh aqui e veja que agora ele está carregando página principal em localhost. Porém, se eu tentar acessar marocchio.com aqui, o navegador vai em um servidor DNS buscar qual é o IP desse domínio. Mas existe um local no Windows em que o navegador faz essa busca antes de ir em um servidor DNS. Portanto, nós vamos nesse local e vamos dizer que marocchio.com está no IP 127.0.0.1, que é o IP da nossa máquina local. Vamos ver como fazer isso. Estou aqui com o Windows Explorer aberto, no diretório C:\Windows, System32, Drivers, etc. Aqui dentro tem esse arquivo hosts. Esse é simplesmente um arquivo texto contendo o mapeamento de IPs para domínios. Para a gente editar ele, eu tenho que rodar um editor de texto em modo administrador. Portanto, eu vou clicar aqui na tecla Windows e vou colocar Notas, botão direito aqui no bloco de notas, Executar como administrador. Agora eu vou aqui em Arquivo, Abrir, vou colar aqui o endereço daquele diretório. Aqui eu vou escolher todos os arquivos, Hosts, Abrir. Aqui está o arquivo. Aqui nós temos as entradas. Abaixo dessa entrada aqui, eu vou repetir esse 127.0.0.1 e vou mapear para marocchio.com. Vou dar Ctrl S para salvar e posso fechar isso aqui agora. Posso fechar aqui também e agora estamos de volta aqui no navegador. Agora, em vez de localhost aqui, eu vou usar marocchio.com. E aí está. Ele abriu a página principal em marocchio.com. Bem, agora nós temos um servidor HTTP capaz de servir conteúdo estático não só para o localhost, mas para qualquer nome de domínio que chegar pela requisição. Mas ainda tem uma questão aqui que a gente precisa resolver. Vamos analisar aqui. Eu vou tirar esse index.html. Geralmente, quando a gente acessa a raiz de um site, o documento principal daquele site é devolvido para o navegador. Mas se eu acessar aqui a raiz do nosso site, vou dar Enter, dá um erro de arquivo não encontrado. Na verdade, isso acontece porque nós não criamos nenhum tratamento para isso. Vamos ao VS Code fazer esse tratamento. Eu vou parar aqui o servidor, fechar aqui e aqui. Posso fechar também esses arquivos HTML, esse aqui também. E aqui no servidor HTTP, nós vamos adicionar uma única linha de código ao método processRequest, logo depois dessa linha aqui. Vou fazer aqui o código rapidamente. Veja como a solução é simples. Se o recurso buscado é igual a barra, quer dizer que o usuário está acessando a raiz do site, eu troco o recurso buscado para index.html. Claro, dessa forma aqui eu estou dizendo que todos os sites que estiverem hospedados em meu servidor HTTP devem possuir essa página index.html como página principal. Vamos dar Ctrl F5 para executar novamente e vamos ao navegador. Aqui no navegador eu vou clicar em recarregar e veja que agora ele devolve a página index.html. Ela não aparece aqui, mas o conteúdo que está sendo mostrado é dela.
Portanto, agora nós temos um servidor HTTP de conteúdo estático com todas as features básicas implementadas. Só queria fazer uma observação. Aquele procedimento que nós fizemos para simular acesso a um site externo, de editar o arquivo hosts do Windows, pode ser feito também em macOS e em Linux. Aí na descrição do vídeo tem links mostrando como fazer isso. Ok, imagino que você possa estar se questionando. Será que esse servidor suporta servir todos os arquivos referenciados por páginas estáticas mais complexas? Ou será que só serve para esses exemplos básicos que foram mostrados até aqui? Bem, então vamos colocá-lo à prova com algo um pouco mais realista. Mas antes disso, vamos resolver só mais um probleminha. Você já deve ter visto que algumas requisições de páginas possuem uma interrogação na URL logo depois do nome do recurso buscado. Vamos ver alguns exemplos. Vou abrir aqui uma nova aba, vou colar aqui um endereço, vou abrir aqui uma outra aba e vou colar outro endereço. Vamos olhar primeiro esse daqui. Veja que nós temos uma interrogação seguida por um nome igual uma string. Aqui também nós temos o nome do recurso seguido por uma interrogação, um nome igual uma string grande. Esses dados que aparecem depois da interrogação são chamados de parâmetros. Daqui a pouco nós vamos estudá-los mais a fundo. A princípio, para evitar que nosso servidor HTTP não consiga compreender uma solicitação de recurso com parâmetros, vamos fazer uma pequena modificação no método que processa as requisições. Vamos lá no VS Code. Vou parar de novo o servidor e fechar aqui. A solução realmente é bem simples. Logo depois da linha que nós fizemos para interpretar a raiz do site, nós vamos adicionar mais uma linha de código. O que estou fazendo aqui, na verdade, é descartando a interrogação e tudo que tem depois dela, uma vez que eu faço uma divisão no caractere de interrogação e pego só o que está à esquerda dessa divisão, ou seja, o primeiro elemento dessa divisão. Portanto, por enquanto, essa parte relacionada aos parâmetros está sendo descartada. Agora eu vou editar novamente o arquivo de hosts do Windows para acrescentar um outro domínio apontando para o IP local da máquina. Vou fazer isso aqui. Estou aqui com um bloco de notas aberto em modo administrador e com o arquivo hosts aberto nele. Vou aqui embaixo de maroc.com e vou adicionar um novo mapeamento para kitandaonline.com.br. Vou dar Ctrl S para salvar e vamos retornar ao VS Code. Agora nós vamos descer até o método que mapeia diretórios, aqui, e vamos adicionar o mapeamento para esse novo host. Agora vamos rodar o servidor novamente, Ctrl F5, e vamos lá no navegador. Aqui no navegador nós estamos acessando o maroc.com, que está hospedado localmente, e aqui eu vou trocar agora para kitandaonline.com.br na porta 8080. Vou dar Enter, e aí está. Esse é um modelo de site de loja virtual que usa Bootstrap 5, vários tipos de imagens, JavaScript e outros tipos de conteúdo. Esse modelo é fruto de um vídeo em que ensino a criar um template de loja virtual com mais de 25 páginas usando o Bootstrap 5. O link está no card aí acima. Bem, acho que agora vai rolar aquele like e a inscrição no canal, certo? Ainda não? Caramba, tudo bem. Vamos lá então. Imagino que você deve estar esperando pela implementação das funcionalidades de geração de conteúdo dinâmico, como fazem as dezenas de frameworks web disponíveis por aí. Tudo bem, se for isso, você não precisa esperar mais. Vamos ao VS Code. Vou parar aqui o servidor, fechar aqui, e nós vamos começar criando uma página HTML que vai mostrar uma listagem de todos os tipos MIME suportados pelo nosso servidor. A listagem de tipos MIME vai ser criada dinamicamente, e eu vou criar dentro de localhost mesmo. Vou abrir aqui, vou dar um Ctrl C aqui em sobre, Ctrl V e vou trocar para tipos mime.html. Agora vou trocar algumas coisas aqui. Aí está. Essa é uma página normal, exceto pelo termo HTML gerado que está entre chaves duplas ali no final do body. Nós vamos chamar esse termo de coringa. A princípio, nesse local é que vai entrar o conteúdo gerado dinamicamente por nosso servidor HTTP. Agora nós criaremos um método que vai ler um arquivo HTML que tenha esse coringa e que vai substituir esse coringa por um conteúdo HTML gerado programaticamente. Vamos fazer isso. Eu vou começar retraindo aqui o explorador de arquivos e vamos à classe servidor HTTP. Aqui embaixo eu vou criar um novo método. Eu vou explicando na medida em que eu for fazendo.
Por enquanto eu tenho aqui o cabeçalho do método, que se chama gerar HTML dinâmico e que retorna um vetor de bytes. Observe que ele recebe como parâmetro o caminho do arquivo de modelo a ser usado. Nesse caso vai ser esse arquivo aqui. Agora, eu leio esse arquivo em formato texto para que eu consiga localizar esse coringa aqui dentro do texto e substituir esse coringa pelo conteúdo que eu vou gerar dinamicamente. Vamos continuar. Agora eu criei aqui um objeto do tipo String Builder para guardar o HTML que eu for gerando. Observe que eu já gerei aqui a tag de abertura e de fechamento de uma lista não ordenada. Agora veja que para cada tipo presente nos tipos MIME, na verdade eu estou percorrendo aqui a coleção de chaves, ou seja, a coleção de extensões de arquivos, eu vou mostrar arquivos com extensão e aqui o tipo. E veja que esse texto está dentro de uma tag LI, que é um item do elemento UL. Portanto, eu estou gerando HTML com uma lista contendo todos os tipos MIME suportados pelo nosso servidor HTTP. Agora eu tenho que pegar esse conteúdo e substituir no meu arquivo modelo. Vamos fazer isso. Aí está, a variável texto HTML gerado vai pegar o HTML modelo que foi lido do arquivo e vai substituir o coringa presente nele pelo conteúdo que está em HTML gerado, que foi esse HTML aqui. Agora eu tenho que retornar isso aqui convertido para um vetor de bytes. Agora o método está finalizado. Veja que aqui no final eu uso o encoding.utf8.getBytes, passando o texto do HTML gerado. Agora nós vamos subir até o método que faz o processamento do request. Agora eu vou copiar essa linha aqui, vou comentá-la, vou colar aqui embaixo e aqui eu vou colocar gerar HTML dinâmico. Eu deixei esse código comentado porque depois eu vou precisar dele novamente. Feito isso, vamos dar Ctrl F5 para executar. E agora vamos ao Firefox. Agora eu vou digitar o endereço localhost 2.8080/tipos.mime.html. E aí está, temos uma página com conteúdo HTML gerado dinamicamente. Eu gerei esse conteúdo a partir de uma lista local, mas esses dados poderiam se originar de qualquer fonte acessível programaticamente, como um banco de dados ou um arquivo. O problema agora é que o método que gera conteúdo dinâmico vai tentar fazer isso para todas as páginas requisitadas. Temos que ter uma forma de resolver isso. Algumas tecnologias de geração dinâmica de conteúdo utilizam arquivos com extensões diferentes de HTML, como o PHP e ASP, por exemplo. Vamos tentar uma solução parecida. Vamos definir que as páginas que possuem conteúdo dinâmico terão a extensão DHTML. A partir desse ponto, nós estamos saindo um pouco do contexto de um servidor HTTP e entrando mais no conceito de um framework de geração de conteúdo dinâmico. Vamos começar alterando a extensão do arquivo que acabamos de criar para DHTML. Voltando aqui ao VS Code, posso parar a execução do programa e posso fechar aqui. Agora eu vou aqui no meu explorador de arquivos, em tipos MIME, vou dar um F2 para renomear e vou trocar a extensão para DHTML. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse arquivo e vou abrir de novo. Veja que ele não é mais reconhecido como um arquivo do tipo HTML, ou seja, com conteúdo HTML. De alguma forma eu tenho que indicar para o Visual Studio Code que o conteúdo desse arquivo é do tipo HTML. Assim o Visual Studio Code vai continuar mantendo todos os recursos de edição para esse tipo de arquivo. Eu vou dar Ctrl vírgula para acessar as configurações e aqui na busca vou digitar Association. Aqui embaixo eu consigo ver algumas associações. Eu vou adicionar um novo item, vou colocar *.dhtml e o valor vai ser HTML. Vou dar um OK, posso fechar aqui as configurações e observe que meu arquivo já volta a ser enxergado como sendo um conteúdo HTML. Agora eu posso retrair aqui o explorador de arquivos e vamos na classe servidor HTTP novamente. Eu vou descer aqui até o método que popula os tipos MIME suportados pelo meu servidor. Eu vou abrir aqui e vou adicionar mais um tipo MIME aqui. Pronto, agora essa extensão passa a ser reconhecida pelo meu servidor HTTP, mas ainda não quer dizer que ele vai processar esse tipo de arquivo corretamente. Agora nós vamos fazer essa diferenciação. Vamos lá no processamento da requisição. Eu vou modificar esse trecho de código aqui rapidamente e volto para explicar. Veja só o que eu fiz aqui. Eu fiz um teste. Se a extensão do arquivo que está sendo requisitado é DHTML, esse arquivo vai ser processado com o método gerar HTML dinâmico.
Caso contrário, eu vou simplesmente retornar o arquivo usando file.readAllBytes. Vamos executar novamente usando Ctrl F5 e vamos ao navegador. Agora vamos fazer uma requisição a index.html. Aí está, ela renderizada corretamente. E agora eu vou fazer uma requisição a tipos.mime.dhtml. E aí está, nossa página dinâmica foi renderizada corretamente. Portanto, agora nosso servidor HTTP sabe direcionar corretamente o processamento de nossas páginas dinâmicas com a extensão DHTML. Agora nós vamos aprender a lidar com parâmetros de URL, aqueles que ficam depois da interrogação, aqueles que separamos do nome do recurso para que o servidor pudesse responder corretamente às requisições com parâmetros. Vamos ver a real utilidade desses parâmetros. Antes disso, vamos recapitular como são esses parâmetros visitando algumas páginas do YouTube que mostram detalhes de um vídeo, como aquela que mostrei anteriormente. Eu vou abrir aqui rapidamente algumas abas do YouTube e vou colocar alguns endereços. Vamos analisar primeiro a URL dessa página. Veja que nesse caso, depois da interrogação na URL, temos v igual a sg e mais alguma coisa. Esse é o código desse vídeo. É assim que o YouTube sabe qual vídeo deve mostrar nessa página. Um mesmo template de página é usado para mostrar todos os vídeos. Vamos ver nas outras páginas que só esse valor muda. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra. Observe aqui, v igual ALN, aqui v igual GM2 e alguma coisa. Enfim, esse valor de v é o identificador do vídeo. É como se fosse o CPF dele. É assim que o YouTube sabe que vídeo deve mostrar nessa página. Ainda tem mais uma coisa. É possível ter mais de um parâmetro na mesma URL. Eu já conheço um parâmetro das páginas de vídeos do YouTube e vou usá-lo aqui para você ver o que acontece. Vamos lá. Eu vou aqui em cima na URL e vou adicionar e-comercial t igual a 1000 e vou dar Enter. Veja que a barra de progresso do vídeo aqui embaixo mudou para 16 minutos e 40 segundos, que equivale a 1000 segundos. Isso permite que você crie um link para um momento específico de um vídeo. Enfim, agora nós vamos implementar em nosso framework básico a capacidade de extrair pares chave-valor dos parâmetros de uma requisição. Nessas URLs aqui, por exemplo, eu tenho dois pares chave-valor. Na verdade, aqui eu tenho dois pares chave-valor, aqui eu tenho somente um e aqui também eu tenho somente um. Vamos voltar ao VS Code para fazer isso. Aqui eu vou parar o servidor e fechar o terminal. Agora eu vou subir aqui um pouco e vou logo depois dessa linha aqui. Veja que até esse momento a variável recurso buscado vai ter o nome do recurso, interrogação e os parâmetros, se for o caso. Só aqui embaixo é que eu descarto a parte dos parâmetros. Portanto, antes de fazer esse descarte, eu vou processar os parâmetros caso eles existam. Vou fazer aqui o código. Veja como esse código funciona. Texto parâmetros vai conter o texto referente aos parâmetros, ou seja, aquilo que está depois da interrogação. Na verdade, olha a checagem. Se o recurso buscado contém uma interrogação, então eu vou pegar a segunda parte dessa divisão, ou seja, a parte que está à direita da interrogação. Caso contrário, texto parâmetros vai ser vazio, porque eu não tenho parâmetros. Aqui nessa linha, eu criei um objeto do tipo sortedListString para armazenar os pares chave-valor dos parâmetros. E veja que aqui eu estou usando um método chamado processarParâmetros, passando como argumento texto parâmetros, que é esse texto que extraímos aqui. Porém, esse método processarParâmetros, que deve retornar um objeto do tipo sortedList, ainda não está implementado. Vamos implementar ele agora. Vou dar um Ctrl+End aqui para ir até o final do código-fonte. E aqui vou dar um Enter para implementar o método aqui embaixo. Vou fazer aqui rapidamente e vou explicando em seguida. Por enquanto até aqui eu só declarei o método, indicando que o tipo de retorno dele é uma sortedListString e que ele recebe um parâmetro do tipo string. Agora aqui embaixo eu crio uma nova instância de sortedList, chamei de parâmetros essa nova instância, e aqui no final eu retorno essa lista de parâmetros. Agora, aqui no meio, eu vou realizar o processamento de texto parâmetros para preencher essa lista com os parâmetros que vieram nesse texto. Mas antes disso, vamos dar uma analisada rápida em como é o texto que vem os parâmetros. Eu copiei essa parte lá do navegador, eu vou colocar aqui como um comentário. Vou colar aqui, e aqui está. Eu tenho v igual a um determinado valor, e comercial
t igual a um determinado valor. Então, o e-comercial separa os pares chave-valor e o que separa a chave de um valor é o símbolo de igualdade. Vamos processar então essa string para extrair esses dados. Primeiramente eu testo para ver se texto parâmetros é diferente de vazio, usando aqui o método trim para remover espaços à esquerda e à direita. Caso ele seja diferente de vazio, eu quebro ele no caractere e-comercial, retornando um vetor com as partes quebradas, ou seja, vai ser um vetor de strings em que cada elemento desse vetor corresponde a um par chave-valor. Por isso eu chamei ele de pares chave-valor. Nesse exemplo de URL aqui, eu tenho apenas 2 pares de chave-valor, mas eu posso ter URLs que têm 10, 15. Vamos continuar aqui. Veja o que estou fazendo aqui. Eu estou adicionando a minha coleção de parâmetros, a chave representada pela parte esquerda do par chave-valor, ou seja, eu peguei o par chave-valor, que é chave igual valor, quebrei no igual e peguei a primeira parte, que é a parte esquerda correspondente à chave. E aqui eu peguei a segunda parte, que é o valor. Portanto, estou adicionando a chave e o valor. Agora vamos criar uma página que gera conteúdo dinâmico de acordo com esses parâmetros. Eu vou começar duplicando o arquivo tipos.mime.dhtml e renomeando ele para parâmetros.dhtml. Vou fazer aqui. Está aqui, tipos.mime, Ctrl+C, Ctrl+V, F2, parâmetros.dhtml. Agora eu vou abrir o arquivo parâmetros e nós vamos trocar esses títulos aqui. Agora vamos voltar ao método gerar HTML dinâmico aqui da classe servidor HTTP. Aqui está o método, posso fechar aqui. E aqui no final vou adicionar mais um parâmetro. Agora veja que o código aqui tem algum erro. Vamos subir até esse erro. Vamos subir aqui, é lá no método que processa a requisição. Aqui está, o gerar HTML dinâmico agora está com erro porque eu tenho que passar aqui uma lista de parâmetros. Eu já tenho essa lista de parâmetros extraída da URL aqui nessa variável que nós fizemos agora há pouco. Portanto, eu vou colocar uma vírgula aqui e passar parâmetros. Agora vamos novamente até o método gerar HTML dinâmico. Eu vou copiar esse código aqui, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E agora eu vou comentar esse aqui, que eu vou colocar para cada P em parâmetros, que veio ali em cima no método, parâmetros. Eu vou mostrar, na verdade, p.key igual p.value. Mas eu só quero exibir parâmetros se houverem parâmetros na URL para serem mostrados. Então eu vou fazer um teste aqui. Portanto, eu verifico se a contagem de parâmetros é maior do que 0. Se for, eu gero os pares chave e valor de cada parâmetro, mas caso a contagem de parâmetros seja 0, ele vai cair no else e o texto nenhum parâmetro foi passado vai ser mostrado. Vou colocar um ponto final aqui. Agora sim vamos dar Ctrl F5 para rodar e vamos ao navegador. Aqui está a página antiga, tipos.mime sendo mostrada. Eu vou trocar aqui para parâmetros.dhtml. E aí está, nenhum parâmetro foi passado. Agora eu vou colocar aqui no final, interrogação, nome igual a banana, e-comercial, estoque igual a 24, e-comercial novamente, preço igual a 5, mais um e-comercial, categoria igual frutas. Vou dar Enter e aí está, em ordem alfabética. Categoria igual a frutas, estoque 24, nome banana. Tudo foi transformado em minúsculas. É normal que os nomes de chaves venham sempre em letras minúsculas, mas os valores passados não podem sofrer alterações desse tipo. Então vamos corrigir isso aqui. Vou parar aqui o servidor e fechar o terminal. E vamos no método que processa parâmetros. Aqui está o problema. Vou tirar esse toLower aqui da parte do valor. Agora vou dar Ctrl F5 novamente. Vamos ao navegador e vou mandar recarregar a página. Aí está, agora veio com as iniciais em maiúsculas. Essa capacidade de extrair parâmetros da URL e gerar um conteúdo baseado nesses parâmetros dá um poder tremendo para a geração de conteúdos dinâmicos. Inclusive, isso pode ser usado para a inserção de dados em um banco de dados a partir de um formulário web, uma vez que o envio de dados de um formulário web pode ser feito via GET, ou seja, passando os dados pela URL, apesar do ideal ser fazer via POST, para evitar a exposição de dados sensíveis na URL. Enfim, as possibilidades de uso desses parâmetros realmente são infinitas. Mas agora eu tenho uma questão.
Se eu tentar abrir a página tipos.mime.dhtml, ela não vai mais mostrar os tipos MIME suportados pelo navegador, como fazia antes. Veja só, vou selecionar aqui e trocar para tipos.mime.dhtml. Na verdade, ela está com a mesma funcionalidade da página parâmetros.dhtml. Isso acontece porque o código de geração de conteúdo HTML está concentrado em um único método, e ficaria feio criar uma estrutura condicional para gerar um código diferente de acordo com o nome da página que está sendo acessada. Imagina, se o nome de página é igual a parâmetros.dhtml, faça isso. Se nome de página igual a tipos.mime.dhtml, faça aquilo. O ideal seria ter algo que fizesse isso automaticamente. É assim que acontece nos frameworks reais de geração de conteúdo. Mas essa parte vai ficar para o próximo vídeo, em que nós iremos concluir nosso servidor HTTP adicionando um framework web embutido. Nós implementaremos um mecanismo de geração de conteúdos semelhante ao dos frameworks populares entre os desenvolvedores web. Nós vamos criar nosso próprio formato de arquivos para páginas dinâmicas, bem como um mecanismo que vai permitir associar de forma automática cada uma dessas páginas dinâmicas a uma classe C# responsável por gerar seu conteúdo. Como estudo de caso, eu vou fazer uma listagem de produtos com a possibilidade de se cadastrar novos produtos através de um formulário. Não perca o próximo vídeo. E antes de sair, não se esqueça de deixar um like se tiver gostado do conteúdo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Todas as semanas tem vídeos novos por aqui. Mais uma vez, quero te agradecer pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.